eu falar um pouco com você sobre a realidade de algumas pessoas, e acho que vai valer a pena conversarmos sobre isso. Com toda essa situação de pandemia, muitos de nós estamos vivendo um ambiente de isolamento social. Um isolamento que nos levou para casa, muitos de nós, sem estarmos acostumados com toda a dinâmica do lar, seus horários e toda a metodologia. Se não fosse somente isso, as crianças também deixaram de ter aulas. E as crianças também agora, estão dentro de casa. E aí você corre o risco, por exemplo, de ter um filho que ainda é uma criança, 5, 6 anos de idade. Mas você também tem um filho de 14, 15, 16, 17, que não estava trabalhando e que nem está estudando agora. E aí você tem uma criança, você tem uma adolescente, você tem um jovem, você tem uma mulher, tem você, às vezes tem uma sogra, certo? Às vezes tem um enteado, alguém que é só seu, ou alguém que não é seu, e toda essa mistura tem sido um grande desafio para muitos de nós, para muitos homens. Tem enfrentado essa dinâmica, e muitos sequer sabiam que tinham algum problema em seu relacionamento, e que vivia muito bem com a sua esposa, porque na verdade ele saía de segunda a sexta, às vezes até mesmo no sábado, e os encontros eram bem esporádicos, e às vezes somente noturnos, e às vezes você era daquele que saía às 6 da manhã para ir para o trabalho, ou talvez mais cedo, e você pensava o seguinte: eu acordo às 6, minha mulher deve levantar lá pelas 6:30, 7 horas, e começar a cumprir todas as tarefas domésticas, e por volta de 9, 9:30, a casa já está toda limpinha. Quando der 11, 11:30, a comida já está prontinha, e está tudo organizado. Só que essa não era a realidade da sua casa. Você levantava às 6, sua mulher às 9. Ia começar a arrumar alguma coisa lá pelas 11, pela metade. E você não sabia de nada disso. E agora você está em casa lidando com tudo esse troço. Antigamente, quando você ficava em casa 30 dias, era com o bolso cheinho, porque era com férias. Mas agora mandaram você para casa sem dinheiro e com a possibilidade de, quando voltar, não ter nem mais emprego. Você imagina a situação emocional de muitos homens. Os conflitos no casamento, eles se fortaleceram para muita gente, é verdade. Acredito que muito mais pessoas, e essa é a minha visão, os relacionamentos se tornaram melhores. Mas eu aprendi uma coisa: quanto maior a proximidade, maior a possibilidade de atrito. Quanto mais perto você fica, provavelmente, Então eu queria dar uma palavra hoje para vocês aqui, antes de ler o texto, porque hoje eu quero falar com você sobre como se manter forte e no propósito, mas eu preciso falar com você sobre mansidão, porque se você não tiver mansidão nesse tempo, corre o risco do seu casamento acabar, de você matar seus filhos, porque a comida que você botava para 30 dias estão comendo em 10. Eu estou falando para homem, né? Então, o infeliz da mulher, ao invés de emagrecer, está engordando. Se não te dava quando você encontrava contigo lá uma vez ou outra, imagina você fazendo raiva nela o dia inteiro. Provavelmente tem quase 60 dias que você não pega a dona, e se pegou foi muito ruim. Porque ela só fez de tanto você insistir, porque ela não está querendo ver você. Se o diabo aparecer lá, está arriscado ela fazer amor com ele.
certo? Mas se ela descobrir que você está nele, ela não quer. E você está rindo de você mesmo. Essa é a grande verdade para muita gente. Eu queria primeiro te dizer que essa não é a realidade sua, é uma realidade nossa. Estamos vivendo grandes desafios. E os problemas que o perdedor enfrenta são os mesmos que o vencedor. A diferença é que, mediante a esses problemas, alguns conseguem sair e vencer, e outros saem desse ambiente como o derrotado. É importante nesse ambiente, principalmente aqueles que têm um temperamento mais explosivo. Aquelas pessoas, né, que têm uma dificuldade um pouco maior. É importante você buscar um equilíbrio em Deus, se fortalecer e se manter firme no propósito. É importante você entender que vai passar. E se você pensa que é ruim só para você, amanhã eu vou estar falando mal de vocês para elas, porque para elas deve ser um grande desafio. Eu tiro isso por mim. Faz mais de 60 dias que eu não viajo, estou com a mulher quase o tempo todo, já estou tão sem assunto, que já estou contando meus podres para ela. E esse é um conflito que nós vamos ter que ter habilidade para lidar, meus irmãos. Como eu disse, não é um problema só seu, e vamos precisar de muita sabedoria, certo? Por causa do nível de irritabilidade que vamos sofrer e que vamos provocar. Crianças escrevendo na parede, acabar a pandemia, você tem que fazer uma reforma na casa. Então eu queria primeiro deixar essa palavra de alerta para todos nós. Vá devagar, querido. Controle sua irritação. Peça a Deus domínio próprio. Sabe? Mansidão para lidar com essa esposa maravilhosa, que foi Deus que te deu. O diabo está usando ela, mas é freelance. Sabe, já ela muda o contrato e volta para Deus. Não brinque com isso. Eu não vou perguntar aqui quantos estão vivendo crise e nem vou mandar levantar a mão. Já baixei a minha. Tá certo? Mas eu queria que tivéssemos maturidade para lidar com tudo isso. Gostaria que muito mais homens estivessem aqui para ouvir isso e para entender que todos nós estamos enfrentando dificuldades e que ela não é só nossa, é também de nossa esposa.